Olá, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre carreira na nutrição materno-infantil. Então vamos falar sobre como construir uma carreira, o que é uma carreira na nutrição materno-infantil, né? O que o nutricionista materno-infantil pode fazer além daquilo que é quase que o óbvio, né? O atendimento individual, quais são outros caminhos, como conciliar a carreira com vida pessoal, né, minha gente? Porque somos todas uma só, se dividindo entre várias e várias funções. Então a ideia aqui desse bate-papo com a nossa convidada de hoje vai ser falar mesmo dessa construção de carreira se dividindo em mais de uma função, como construir esse caminho. E eu acredito que vocês vão se beneficiar muito. Vocês já sabem quem é a nossa convidada de hoje? Coloca aí pra mim, vocês sabem? Estão sabendo? Eu tô animada para esse bate-papo, viu? E olha só, eu imagino que, né, vocês já estão por dentro. Quem não tá, por favor, se liga agora. A gente está fazendo um aquecimento aqui para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Um workshop que vai acontecer entre os dias 22 e 29, agora de março, tá certo? E aí, durante toda essa fase inicial, às 19 horas, todos os dias eu tô fazendo uma live aqui com uma convidada. A gente já teve vários temas muito bacanas que estão salvos, tanto no nosso IGTV quanto no nosso YouTube, aqueles que eu consegui salvar, né? E aí também a gente vai ter, durante os próximos dias, temas diversos dentro da nutrição materno-infantil para que vocês possam aí se beneficiar dessas informações, tá certo? O workshop, para quem não se inscreveu, o link tá lá na bio, depois é só vocês irem, colocarem os dados de vocês. E aí, o mais legal é que essas lives, elas estão tendo resumos. Alguém aí já pegou o resumo que tá ao vivo? Tô vendo que tá a Roberta, que tá a Simone, Naila, Tabata, Polha, Kelly, nossa, tem bastante gente. Adri, coloca pra mim, alguém já pegou esses resumos das lives? Esses resumos estão ficando nos grupos do WhatsApp. Esse grupo só tem acesso quem se inscreve no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Então você faz a sua inscrição e aí logo após a sua página de inscrição vai aparecer a opção para você entrar no grupo do WhatsApp. E é legal porque fica como um material de estudo para vocês, de apoio depois para poderem voltar, né, e retomar todos os temas. A Flávia falando que lê todos. E eles estão lindinhos, né, gente? Um capricho aqui da minha equipe fazendo esses resumos para vocês, tá certo? A nossa convidada de hoje é a Carol Bandeira. Ela deve estar entrando por aí, deixa eu até mandar aqui uma mensagem. Aí, ela deve estar chegando já. Enquanto isso, eu quero dar uma perspectiva, né? Eu gostaria de ouvir de vocês o que é carreira para vocês na nutrição materno-infantil. O que é construir uma carreira, assim? O que vocês imaginam? Eu sempre falo com as minhas alunas da formação em coaching nutricional infantil, quando você estiver no topo, né? Pensa aí o que seria o seu topo. Nossa, eu conquistei tudo o que eu queria na minha carreira. O que é que você tem? Né? O que é que você conquista? Eu acho que essa visão, porque a gente sempre quer melhorar enquanto profissional, né? Ou pelo menos, eu acredito que a grande maioria sempre quer fazer melhor e poder realmente se aperfeiçoar e crescer e se tornar referência e ser um profissional que é admirado. Agora, gente, é importante a gente entender o que é, né? Esse construir da carreira, onde é que você quer chegar? Quem é que você quer ser? Porque tem jeitos e jeitos de ter uma carreira de sucesso. A gente não precisa seguir um único caminho, senão vocês concordam que nós seríamos cópias umas das outras? Todo mundo igualzinho no fim das contas? E não, né? Eu acredito que a carreira, a gente poder ter sucesso na carreira, vai da gente também construir o nosso próprio caminho. E nada melhor do que ouvir colegas de profissão e entender que caminhos elas percorreram, né? Então vou colocar aqui, a Carol chegou. Na live a gente vai ter esse bate-papo conhecendo um pouco dessa trajetória da Carol aí na nutrição materna e infantil. Vão ser duas Carols hoje, vamos de dose dupla. Oi, Carol, tudo bem? Ai, tô toda maquiada, eu toda escangalhada, Carol. Chegou da rua, né? Correndo. Fala que trabalhou o dia todo. Passei o dia no consultório, mas estou aqui, firme e forte, com as olheiras, tô parecendo um dálmata, mas tudo bem. Vida real, né, Carol? Eu passei ali no banheiro antes, não deu uma maquiada. Ai, não,
peraí, vamos botar um filtro nesse negócio, Brasil. Bote o filtro, então. Mas tá linda, Carol. Vida real também. Eu tava falando aqui pro pessoal, né? Que essa questão da gente se dividir entre Olha, várias Carol, e... olho verde. Ó, os olhos. Fala, não nasci com, mas posso ter, né? Não nasci com, mas posso ter. Vou Ai, tirar gente. filtro, porque aqui é vida real mesmo, né? Vamos fazer o quê? Exatamente. E Flor, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente vai falar hoje, né? Que é o corre-corre entre. Eu lembro quando, né, eu fui chamar a Carol, eu falei, Carol, eu queria que você falasse como é organizar tudo que você faz. Porque, para quem não sabe, eu vou deixar a Carol se apresentar, mas ela não é apenas uma nutricionista que atende crianças, ela tem uma série de outras atividades dentro da nutrição materna e infantil. Então, Carol, por favor, se apresenta para quem não te conhece, que está chegando aí. Quem é você e o que você faz atualmente? Então, em primeiro lugar, queria te agradecer, né, Carol, por estar aqui hoje. Eu que agradeço, eu aceite. Eu fico muito feliz, né, que nem eu falo, a nova geração, que vocês são muito mais novas do que eu, né, Carol? Você poderia ser minha filha, na verdade, mas... Quanto tempo você tem de formada, Carol? De idade, eu tenho 43. 43 e formado uns 20, então, mais ou menos? 16 anos, Carol. Uau, uau! Então é bastante. Então, gente, ó, pega papel e caneta que vocês estão entendendo que vocês vão aprender muito hoje, né? Eu vou ficar aqui, ó, atenta. Então eu brinco que eu sou da meia guarda, né? Eu não sou nem da velha e nem da nova, eu sou da meia, da meia guarda. Tem uma galera um pouco mais velha do que eu. E, bom, então eu sou a Carol Bandeira, né? Eu sou nutricionista materno infantil. A minha formação é nutricionista. Mas além apesar de eu ser nutricionista, eu tenho algumas outras atividades, na verdade, que contemplam a ciência, né, a pesquisa. E então é isso. Eu sou pesquisadora, né, e conteudista do Ministério da Saúde, na área de saúde materna e infantil. Sou docente há 14 anos, quase 15. Logo que eu me formei, eu comecei a dar aulas e atendo já todo esse tempo que eu tenho de carreira, né? Sou uma empreendedora nata, sou de família, de raiz, de tudo, né? Eu venho de uma família tá na veia. De comerciantes, né? O meu avô foi um dos donos de uma maior rede que tem em Porto Alegre de padarias. E depois o meu pai, né, por muitos anos também dentro do Açúcar União. E com uma empresa nacional, né, que existe até hoje. E eu vi sempre essa veia do empreender, do vender, enfim, eu tenho muito isso. A minha primeira graduação foi em Relações Públicas ligadas ao lado do marketing. Eu sempre falava... Eu não sabia! Eu falava assim, meu Deus, né? Não sei para que eu fui fazer isso, eu não uso para nada. E hoje eu vejo que eu uso muito para tudo. Porque eu amo, na verdade, essa parte, né? E então acho que é isso, assim, né? Eu trabalho com uma nutrição acolhedora, amorosa, afetiva, naquela que eu acredito. Acho que a gente tem que impor limite também em algumas coisas, né? Hoje a gente estava lendo os relatos no nosso grupo lá, mas mas mesmo assim eu tenho muita amorosidade, né? E dentro disso eu tenho uma empresa hoje, já tive outras empresas que seguem, né? Que continuam, e eu tenho uma empresa hoje que é o Instituto Ciclos Ensino, que é de pós-graduações e hoje é considerada uma das maiores pós-graduações que a gente tem aqui no Brasil em nutrição materna e infantil e em outras áreas também, que é a primeira instituição, na verdade, totalmente EAD do Brasil. As outras eram presenciais e se tornaram EAD por conta do que veio acontecendo. Mas a nossa raiz é EAD total mesmo.
E aí, então, é isso, né? Eu coordeno a pós-graduação, a gente já tem 5 turmas, já é a 5ª turma hoje. Eu amo a docência, eu amo, é algo que está entranhado em mim, né? Ser professora. E eu acho que todos nós, na verdade, somos professores enquanto promotores da saúde, porque a gente ensina aos outros também, né? Então, não é só ser o docente em si, ensinar os nutricionistas, eu falo, né? Os alunos, enfim, mas nós já somos docentes, né? Nós somos professores, a gente ensina outras pessoas, né? A modificar a vida delas, e isso é muito importante. Né? Concordo total. E é um prazer eu estar aqui hoje e eu falar um pouco da minha experiência, né? Da onde eu saí aonde eu cheguei, na verdade, né? E, gente, só tudo isso, né? Onde chegou com só tudo isso. Acabou de entregar uma tese também, né? Do doutorado. Acabou. Mas assim, essa sou eu, assim, Carol. Eu sou uma pessoa muito simples na minha essência. Não tenho nenhum, como é que fala? Essa coisa do, eu sou algo, não. Eu sou igual a todo mundo, não tem nada disso. Uns estudam mais, outros estudam menos, uns vão para um lado, outros vão para os outros, mas é todo mundo igual, né? Eu acho que é isso, assim. E a gente está aqui nesse mundo, e eu digo nesse mundo, e nesse mundo da nutrição materno-infantil, porque eu sou desde quando a materno-infantil existe, enquanto vocês nem sabiam que a materno-infantil era um nicho. Existia, né? Eu sou dessa área. Então, assim, eu ver o crescimento da minha profissão, porque eu digo que eu sou nutricionista materno-infantil, não sou nutricionista, né? Eu vejo um crescimento enorme e ver as pessoas crescerem e eu poder contribuir com isso, para mim é algo muito gratificante, entende? Porque eu sei que a minha profissão, além de eu modificar essas famílias, modificar essas crianças, eu sempre falei isso dentro da universidade, na graduação, né? Que eu fiquei durante 14 anos da minha vida. Eu sempre disse que eu espero que dentro da turma, que eu tinha 50, cada turma 50, 60, enfim, que aqui eu esteja plantando uma sementinha de amor daquilo que eu amo, né? E que as pessoas não tinham o despertar, que era sempre a nutrição esportiva, era sempre a nutrição estética, era a nutrição clínica, era não sei o que lá, mas o materno-infantil era a última coisa que o ser humano iria fazer, né? Sabe que, assim, isso eu acho que da nutrição, né? A maior parte das vezes que eu converso com as nutris, são poucas aquelas que entraram na faculdade pensando na nutrição materno-infantil. Tem uma ou outra? Tem. Mas a grande maioria, nutrição clínica voltada ou para estética, ou para esporte, ou talvez uma nutrição hospitalar. E aí, de repente, chega lá a matéria de nutrição materno-infantil e fala, nossa, mas tem isso com criança? E aí depois vai aprendendo que é possível trabalhar só com crianças, ou aqui, né, desde tentantes até com adolescentes. E aí, eu acho que nessa perspectiva, e talvez você tenha acompanhado um pouco disso, acompanhado não, né? Acompanhou muito mais do que eu, e eu já acho que com menos tempo de formada eu vi muita mudança, como a nutrição materno-infantil ainda tem o que crescer, né? O que mudar. Porque eu fico pensando, assim, quando eu me formei, foi em 2012, a gente não tinha ainda esse negócio do nutricionista materno-infantil. Isso não existia, assim. Eu não me lembro de ouvir como a gente escuta hoje. Mas eu fico pensando, parece que de tanto a gente estar mergulhada nesse mundo, a gente escuta mais, né? Normal. Você segue uma nutri materno-infantil daqui, segue outra de lá, participa de um grupo, faz congresso, tem a pós-graduação, tem o curso. Então a gente está imerso nisso. E aí parece que, nossa, tá no boom. Mas, gente, eu acho que ainda tá tão longe de estar no boom. Qual é a sua impressão sobre isso aí? A gente tem muito, né? Eu sou da Federação da Nutrição e a gente tem muito ainda que crescer, sabe? A gente tem um nicho de mercado muito grande, né? E que, na verdade, as pessoas precisam, né?
brilhar os olhos delas, assim, e elas entenderem que não é só fazer dieta, né? Que a gente sempre tem muito mais para aprender, né? Eu tenho muitas histórias, assim, eu posso contar, assim, uma delas minha, assim, por exemplo. Na época da minha faculdade, só para vocês terem uma noção, eu fui aluna, né? As minhas professoras foram a Maria Lúcia, que é da velha guarda da nutrição, e a Vítolo, a velha guarda da nutrição. Até vi uma live sua com ela um tempo atrás, né? Eu falei, nossa, olha que demais isso! Veja essa mulher nos livros! Então, assim, são pessoas com quem eu convivi a minha vida, né? E são pessoas as quais convivem hoje ainda comigo no meio acadêmico, né? Então, e uma das coisas que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é que lembre sempre que dentro da faculdade, dentro da pós-graduação, dentro de qualquer lugar desses que você está, dali você pode, né, ter um longo caminho de muitas coisas. Então, lembre que aquele ali é o seu primeiro trabalho, né? Se eu hoje eu tô dentro do Ministério da Saúde, se eu faço várias coisas dessas, é porque tem algo delas em mim também, né? E que me mostraram esse caminho e que fizeram essa trajetória, assim. Mas, assim, o interessante é que quando eu entrei na faculdade, Carol, isso há muitos anos atrás, eu sempre gostei dessa área. Sempre. E eu era a aluna que tirava nota 10 em materna em tudo. Então, eu fazia grupo de estudos com os meus colegas para ensinar cálculo de mamadeira, cálculo das dietas, cálculo de tudo aquilo, de como fazer diluição de leite, de não sei o que. Aquilo que o pessoal fugia, você estava ali ensinando. Eu ensinava, amava. E aí, quando eu me formei, e que eu sempre quis trabalhar com isso, eu escutei por muitas vezes falarem para mim, sim, mas tu vai trabalhar com criança e com gestante, tu vai ficar pobre. Ai, Jesus. Ainda dizem isso ainda. E eu acho que ainda Más línguas. As pessoas escutam. E quando alguém fala isso, eu falo, gente, o que mais nasce no mundo é criança, gente. Mas também, gente, você vai ter muita gente para atender também. Mas é você saber fazer um bom trabalho, né? Então, assim, eu acho que, assim, as coisas, elas vão acontecendo, sabe? Se você tiver... Eu tenho uma coisa que eu escuto muito de um grande amigo meu, que ele é padre Dirceu. Ele fala... Sempre tenha seus olhos e ouvidos atentos. Então, sempre tenha olhos e ouvidos atentos para tudo que está na sua volta. Para aquele que ele vai lhe dizer alguma coisa, né? Para aquilo que você tem no seu coração e quer, né? Para você seguir realmente aquilo, sabe? Porque isso vai fazer diferença na sua vida, porque senão você vai ficar infeliz. Né? Total. Imagina, eu penso muito nisso, porque assim, essa é uma pergunta que aqui é recorrente, sabe, Carol? Mas não tá saturado o mercado da nutrição materna infantil? Eu até tenho um post que vira e mexe, eu refaço ele, só para isso ficar marcado. A gente liberou ele por esses dias. Que é o cálculo de quantas nutricionistas tem, de quantas crianças nascem. E assim, se a gente pegar o que o CFN fala que tem de nutricionista clínica, todo mundo da clínica fosse atender crianças, que a gente sabe que não é, a grande maioria está em outras áreas, né? Mas tudo bem, vamos supor que todo mundo resolveu atender crianças. Gente, a gente não daria... Não daria conta da demanda, sabe? Então... eu acredito muito nisso que você falou e até no que o padre te disse, que às vezes a gente não escuta essa vontade de, nossa, eu gosto de crianças, eu acho que eu posso fazer um bom trabalho nessa área, ou enfim, gosto de gestante, gosto de tentantes, né? Aqui eu acabo falando mais de crianças porque é minha expertise, mas a pessoa deixa de ouvir o que está dentro dela, de tipo, posso ser muito boa nisso e trabalhar feliz, fazer um bom trabalho, isso me ajudar a crescer, e escuta... Ah, não, mas tem muito Instagram de nutricionista materno-infantil, então tá saturado. Eu falo, meu Deus, não tem! Você que segue todo mundo! Não é assim, sabe? Então, assim, né? Vamos combinar uma coisa, né? Que tem muita informação desinformada, né? Com certeza. Internet, ela tá aí. Pro bem e pro mal. Pra você ler, para as pessoas copiarem seus posts,
sem ter fundamento naquilo, ou copiar seus textos e colocar como delas, modificando uma palavra, mas elas não foram nem capazes de ler um artigo, nem sabem como que fundamenta algo, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, que seja em qualquer profissão, que você escolher, você tem que ser muito munido de conhecimento, para que você possa saber debater e defender de unhas e dentes aquilo que você está falando. Porque não adianta você dizer assim, a mãe pergunta, ai, mas por que não pode sal antes de 1 ano? Porque não pode. Sim. Ah, então tá. Mas o pediatra falou que pode. Isso, né? Ai, então, Jesus. Vamos estudar, né? Vamos ter conhecimento. Essa é a que vai ser a diferença sua. Pode ter 5 milhões de nutricionistas materno-infantil, né? Não tô dizendo porque eu fiz doutorado, Carol. Não é nada disso. Pode ser uma pessoa como você, que eu sei que é nutricionista. Exato. Né? E não tem uma especialização de tal área. Mas você se especializou em estudar aquilo. Então, você sabe o que você está falando. Ponto. Entende? E isso, Carol, eu acho que é muito importante a gente dizer, porque, assim, às vezes as pessoas acreditam, né, que seja que destino você for tomar de decisão que você vai como você vai estudar. Então, vou decidir fazer mestrado, vou fazer um doutorado, ou não, vou fazer pós-graduação, ou não, eu vou fazer cursos livres. Não importa por que caminho você vai, mas você tem que estar sempre estudando. Você está aí com 17 anos de carreira e continua estudando, bem dentro da área acadêmica. Foi a área que você decidiu seguir. Então, o que eu vejo, às vezes, é que a gente... quando pensa em carreira, acha que isso do estudo acaba, né? Que na próxima etapa acaba. Mas não é assim. Eu não tenho... Assim, eu falo que é até velhinha estudando, sabe? Então, não importa que caminho você decide, mas você tem que encontrar uma forma de saber o que você está dizendo. Exato. Esse é o ponto. E não adianta você ler coisas superficiais, né? Porque senão você vai ser vazio de conhecimento. Você tem que realmente se aprofundar naquilo que você se propôs a fazer para que você possa fazer o melhor, né? E eu sempre digo uma coisa. As pessoas falam assim, meu Deus, ai, nossa, quanto tu já estudou? Sim, eu não paro de estudar, né? Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição oncológica pediátrica, né? Que eu trabalho com oncopediatria. E eu decidi fazer, então, essa pós. E o que eu tenho, né, de diferente das outras pessoas, por exemplo? Eu estudo. Mas poderia não ser um mestrado, um doutorado, ou nada disso. Poderia pegar um livro, não precisa ser uma pós-graduação. Poderia pegar um artigo, eu estaria estudando, me atualizando, entende? E eu sempre repito, falo uma coisa que eu acho que é muito importante. Que nós, a gente precisa entender que fazer um mestrado e um doutorado é para quem tem vida acadêmica, gente. Não é para estar bonito no nosso nome, entendeu? Só por, eu sou mestre, sou doutor, grandes coisas, entendeu? Tem gente que é mestre, doutor, não sabe nem dar uma aula, né? Ou não sabe nem falar direito com ninguém. Então, assim, não se apegue nessas coisas pequenas que eu falo, né? Que são grandes coisas para nós enquanto pesquisador. Mas se você não quer seguir uma carreira acadêmica, não tem por que fazer isso. Gaste o seu tempo fazendo uma pós, se especializando, lendo artigos, sabe? Que vai ser muito melhor para você do que você se sacrificar, porque é um sacrifício. Eu imagino. Né? Você passar estudando 4, 5 anos uma coisa e algo denso, algo que demanda tempo. É só ver no meu rosto, eu tô acabada esse último mês, sabe? Tô extremamente cansada, mas eu gosto disso. Eu me propus a isso, né? Tá dentro do teu plano de carreira, né? Tá dentro daquilo que eu escolhi. Pode ser que daqui para frente eu não queira mais, mas enquanto eu escolhi isso para mim, né? E não tem problema nenhum a gente mudar.
né? Total. Não quero mais, virou a chave, vou fazer outra coisa. Mas eu falo assim, gaste o seu tempo e foque a sua energia naquilo que vai fazer diferença realmente para você, sabe? E eu sempre falo, nós mulheres, a gente tem uma coisa, Carol, que é assim, ó, chamada intuição. A gente não tem... É aquela vozinha que às vezes a gente quer deixar para lá, né? A gente tem 999, entendeu? Todas elas estão ali, ó, nos mostrando tudo aquilo que a gente precisa saber e que a gente quer tá dentro da gente, dentro de nós. Não tem em nenhum outro lugar. Nós somos seres altamente evoluídos, por isso que nós damos a luz ao outro ser. Entende? Então, assim, a gente tem que aprender a se escutar. Ah, vou fazer nutrição, vou ir trabalhar em Yuan, porque o Yuan é o que me dá emprego. Querida, se você não gosta disso, vai batalhar o que você quer. Entendeu? Então, acho que é isso. Concordo. Eu acho que é isso, assim. É a gente mostrar, na verdade, eu aqui hoje, é mostrar que é possível, sim, ser o que você quiser. E não é que é fácil, né? Eu acho que esse é o ponto. Não é, eu falo muito que assim, qualquer jornada que você escolher não vai ser mamão com açúcar. Para uma grande maioria, não vai ser. Você vai ter muito que, entre aspas, pagar o preço, né? Ah, você quer crescer, você quer chegar até determinado ponto, ok. Então, você vai ter que fazer o que é necessário para aquilo acontecer. Vai ter que estudar, vai ter que se divulgar, vai ter que cuidar da sua própria empresa, se você tem uma empresa, por aí vai, né? Mas se você pode escolher onde pagar o preço, escolhe ouvindo a intuição, né? Se nutrição materna infantil é o que vem e que fala assim, não, é isso que você tem que fazer, poxa vida, olha para isso com carinho. Porque eu vejo, às vezes, aqui algumas alunas que chegam e que passaram 10 anos, às vezes, escutando isso, mas, não vai ser possível, ninguém consegue, a família fala que não dá, né? E aí vai deixando para lá, mas o desejo está ali dentro. E chega uma hora que o negócio explode. Então, porque quanto antes... A gente tem um marco na nossa vida. E vou dizer, eu com 43 anos. Nós, mulheres, a gente tem marcos na nossa vida. A gente tem marco dos 15, a gente tem o marco dos 21, a gente tem o marco dos 20, dos 25, dos 30, dos 40. Quando a gente chega nos 40 anos, e ó, eu escuto isso de várias pessoas, tudo aquilo que estava guardado dentro de você, que você ainda não fez, você dá um jeito de acontecer. Então... Pode ter muito a ver, porque é a idade do pessoal que chega aqui assim, falando, não dá, eu preciso viver isso, mesmo se for dar errado. É isso que eu tô falando, tem várias coisas falando, tem pesquisa falando, tem assunto falando, tem diversos livros falando sobre isso, e a gente tem isso, gente. A gente tem marcos na nossa vida, e 40 anos é a virada da chave, aonde você tá assim, ó, o que eu fizer daqui pra frente eu tô, entendeu? Eu deixei, Carol, de fazer coisas que não faziam mais sentido pra mim. Então, tanto pegar coisas novas quanto soltar, né? E eu jamais imaginei que eu não deixaria, entendeu? Que era eu estar dentro da sala de aula, na graduação. Eu passei a minha vida toda dentro da graduação, gente. E eu dizer, isso não é mais pra mim. Né? Mas é saber se escutar, né, Carol? Eu acho que isso é importante de ficar aí pro pessoal. Que foi o que você falou lá no começo. Qual o problema de mudar, né? Por que não mudar? E eu acho que a carreira, quando a gente fala dessa visão, todo mundo tem um lugar onde quer chegar, né? Eu não sei qual é o lugar de cada uma que tá aí ouvindo a gente, mas quando você sai da graduação, você começa a fazer o teu sonho. Nossa, eu quero... sei lá, o consultório desse jeito, eu quero ser professora naquela faculdade. Você começa a desenhar o que você quer. E conforme você vai crescendo, algumas outras coisas também vão se desenhando. E às vezes, 10 anos depois, aquilo não cabe mais. Não faz mais sentido. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E daí tem gente que diz assim, mas sinto falta das minhas alunas, eu tenho uma relação maravilhosa, eu converso, eu tenho o grupo dos meus alunos, ex-alunos, de tudo. Da gente se conversar, da gente se encontrar, da gente ir tomar cerveja, da gente dar de risada, de qualquer coisa, entendeu?
Mas, tipo, eu não tenho saudade daquilo lá, entendeu? Uhum. Não, eu me permito dizer isso. Eu amo, gente, quem tá aqui e sabe, a Carol sabe, eu amo dar aula, gente. Amo, eu amo ser professora, amo o que eu faço. Mas a graduação não fazia mais sentido. Eu já dava 10 anos aula em pós. E daí foi que eu disse, gente, se eu fico palestrando em tudo que é lugar desse mundo, vou pra Europa, vou pra não sei onde, vou pra sei lá onde, vou pra não sei onde, vou pra tudo que é lugar no Brasil para dar palestra. Se eu vou, dou aula em pós-graduação em tudo que é lugar do Brasil, gente, eu não quero mais ficar presa naquele lugar que não fazia mais sentido para mim, entende? Mas não quer dizer que eu não queira mais dar aula, eu amo. Só que aquilo não fazia mais sentido e eu deixei. Mas outra coisa que é mais engraçado, Carol, que eu sempre quis trabalhar na área clínica, mas eu nunca na minha vida quis ser professora. Olha só. Foi o destino que me levou. E eu dizia ainda para as minhas professoras, eu falava, cara, tu só pode ser louco dando aula. Brincava e falava. Entrou na loucura, né, Carol? Fiquei louca total e estou aqui hoje, entendeu? Então, assim, porque assim, que dar aula, ensinar as pessoas, né? Educar essas pessoas, ensinar elas para ir para a vida, para fazer a diferença na vida de alguém. Você tocar alguém, né? Daquilo que é muito específico da minha área, de dar aula, cara, tem que a pessoa tem que amar você e amar sua aula e aquilo fazer a diferença na vida dela, entendeu? E isso é muito Não é só entrar lá, né? Não é só uma hora de aula, tem toda uma preparação antes, depois. Muito! Então, assim, quem dá aula tem que ser muito louco. Só pode falar, tem que ser muito louco. Gostei do jeito de olhar, Carol. Eu acho que existe uma loucura dentro de mim. Uma loucura total, porque assim, é uma coisa que não tem explicação, que enche o nosso coração. Eu, na pandemia, eu tive crises de ansiedade de não ter as pessoas perto para não dar aula, entendeu? O dia que eu fui dar a primeira aula ao vivo, na pós-graduação, cara, eu chorei, entendeu? Tava até, total. Mesmo que eu tava longe. Mas é que eu tava vendo as pessoas, eu tava falando, eu tava brincando. E eu sou muito assim, eu posso ter 43 anos, mas eu tô sempre falando besteira, eu tô sempre dando risada, né? A minha risada, brincam, né? Que minhas amigas falam que a minha risada é de galpão. Se alguém sabe o que é galpão, eu sou do Rio Grande do Sul. Galpão é tipo um rancho, onde que fica lá os cavalos, todas as coisas, assim. E eles relincham e tem aquela coisa bem alta. E a minha risada é super alta, e falando, a risada é de galpão. Então, esse é o meu jeito, sabe? Eu sou super moleca, né? Então, assim, até as pessoas acham que eu sou mais nova. Quando me veem com os meus filhos, às vezes acham os meus mais velhos que são meus irmãos. Já são desse tamanho, né? Acho que a primeira vez que eu vi eles nos stories, eu também fiquei pensando, nossa, a Carol tem filhos dessa idade já. Porque realmente, eu acho que isso de você descrever, sabe, tem algumas coisas que eu pesco assim na sua fala, que eu acho que faz muito sentido a gente puxar para a parte de carreira. Primeiro, se conhecer muito bem, né? Então, tipo, você vai falando e você se conhece muito bem. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais isso ali reverbera na carreira, né? Porque você consegue desempenhar. Eu sempre acho que a gente não tem como ser separado. Eu não sou uma Carol na vida fora da profissão e outra Carol na profissão, né? É a mesma. Nunca. Tem gente que quando não me conhece, que fala assim, nossa, eu vim aqui, eu vim na consulta, eu postei, porque eu adoro ver você falando. Daí eu morro de rir, né? Nossa, parece que eu sou meu Deus. Outro dia veio uma menina pra mim no aeroporto, porque assim, né? O meu marido, ele fica em São Paulo e eu aqui em Floripa e a gente fica nessa ponte aérea. E aí, por causa do trabalho, né? Então eu tenho dois lares. E aí uma menina veio no aeroporto pra mim outro dia e falou assim, ai, eu de máscara. Ela olhou bem pra mim, olhou, e eu olhei pra ela. Ela tinha visto eu no Stories no aeroporto. Falou, te conheço. Oi, tudo bem? Tudo. Ai, que eu faço nutrição. Você não é a Carol Bandeira? Eu falei, eu sou. Nossa, eu me achei a celebridade, morri de rir. Daí ela, eu comecei a rir. Daí ela falou, ai, eu gosto tanto. Nossa, você é muito igual. E eu falei, sim, você achou que eu era como?
E isso acontece às vezes, e eu acho que a gente perde às vezes noção, né, Carol, do quanto que o Instagram é para todo mundo. A partir do momento que você aparece aqui, quem tá te seguindo do outro lado acha que você, sei lá, nossa, uau, né? E quando não, gente, somos tudo gente como a gente, né? E isso também é importante vocês pescarem, porque os pacientes de vocês sentem isso também quando vêm vocês fazendo stories e tudo mais. E essa aproximação eu acho que é importante. E tem uma coisa, Carolzita, você atende São Paulo e Floripa? Nos dois, né? Você falou da ponte aérea, eu lembrei disso. A gente estava falando mais da sua parte na docência, e a Carol também atende em duas cidades, faz as pesquisas e tudo mais. Como é organizar tudo isso? Questão de organização mesmo. Como que é? Então, Carol, antes eu vivia com uma agenda de papel, depois eu passei a botar a agenda no celular. Daí agora eu consegui começar a botar assim, ó. No planner. No planner. Que daí eu visualizo e daí eu vou riscando as corzinhas, amarelo, azul, tudo que eu fui fazendo no dia. E daí eu começo a me organizar a minha semana. Dá pra ver que é bem... Ó. Corrida. Aí eu vou organizando. Porque quando eu visualizo, Carol, eu tiro a ansiedade. Porque eu sou uma pessoa que tem tanta coisa na cabeça que eu fico muito ansiosa, sabe? Então eu prefiro escrever e daí eu olhar aquilo ali me tira a minha ansiedade, né? Mas pode tirar da cabeça, né? Então eu tenho a minha clínica própria aqui em Floripa e atendo na clínica da doutora Martina Catassini, que é pediatra, que todo mundo conhece, em São Paulo. E é isso, então, em São Paulo atendo antes, né, quando tá melhor aí a pandemia. Essa semana, todos os pacientes que eu tinha lá em São Paulo, eu vou atender amanhã todos online. Mas é sempre de 15 em 15 dias a minha agenda de São Paulo. E aqui eu atendo, né, segunda, terça, quinta e sexta, sempre. Show. E eu acho que isso vale porque eu falo, quem tá às vezes um pouco mais no começo ali da carreira, né? A gente acha que a visão vai ser tipo 8 horas por dia, todos os dias no consultório, sei lá. Vai ser só isso daqui, só ficar aqui. E, gente, tem tantas possibilidades, né? Você pode dar aula, você pode atender em mais de um consultório, em mais de uma cidade. Então, eu vejo assim que o nutricionista materno-infantil ele tem condições de fazer muitas outras atividades. Dá para trabalhar com oficina culinária, dá para trabalhar para quem gosta com escolas. Dá para trabalhar com atividades de educação alimentar e nutricional, né? Com workshop, com palestra. Então, tem bastante campo também de exploração. Eu acho que quando a gente fala de carreira, vale a pena olhar para essas outras oportunidades também, né? Eu acho que assim, dentro daquilo que você se propõe a fazer, você tem que ver quais são as suas habilidades, né, Carol? Porque assim, por exemplo, eu sou... Por isso que eu fui fazer a primeira faculdade em comunicação, óbvio, né? Porque senão não teria... Eu sou super comunicativa, né? Olha minhas alunas. Minhas ex-alunas da graduação, tudo aí. Matando a saudade. Querido. Então, assim, tipo, eu sempre... Acho que a gente tem que pensar nas nossas habilidades, né? Então, assim, eu sou super comunicativa, eu gosto muito de conversar, cabeça, uma mente bem aberta, assim, para conversar, enfim, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, como eu me comunico bem, né? Então, eu fui pro lado de gostar de dar aula, dá para dar palestra, dá para fazer outras coisas. Porém, nessa minha fala tem que abrir uma aspas. São habilidades que a gente pode desenvolver, mesmo quando a gente não tem. Então, se você tem, por exemplo, um desejo no seu coração, começou lá a faculdade, né? Ah, eu vou atender, mas eu tenho vergonha de falar, não sei o quê, mas eu queria dar aula. Desenvolva essa habilidade, né? Não tem por que não. Então, acho que tem coisas que a gente pode desenvolver e tem coisas que vão nos ajudar muito em relação a tudo isso. Então, isso vai ser o diferencial, entende? E eu acho assim, a gente tem muitas coisas, né?
Mas uma das coisas que eu gosto sempre de trazer e lembrar é que, assim, ó, a pessoa é nutricionista, ela se formou, ela não teve filho, e aí ela começou a trabalhar na área de nutrição clínica, esportiva, sei lá o quê. Daí ela teve filho, ela virou nutricionista materno-infantil. Gente, não. Ninguém vira nutricionista materno-infantil. Porque nutrição materno-infantil você tem que estudar muito. Entendeu? Você tem que entender de fertilidade, você tem que entender de muita bioquímica, de muita fisiologia, porque a gente tem uma gestante, uma criança, uma mãe que amamenta, né? Então, assim, não é... As fases mudam total, né? Nutricionista materno-infantil. Não, né? Estude para isso, sabe? Tem campo... Se virou mãe e quer virar nutricionista materno-infantil, ok, mas aí vai ter que se especializar. Acho que a questão não é a experiência simplesmente que traz essa possibilidade, né? Exato, né? É aquilo, não, vamos estudar, vamos entender realmente, né, daquilo que a gente está falando, para a gente se apropriar bem daquilo, né? Então, acho que são essas questões, assim. Mas e a gente pode ser aquilo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, estudar, né? E se aprimorar cada vez mais. Eu acho que é isso, assim. E isso do estudo, sabe, Carol? Eu acho que existem, do estudo não, das mães, eu acho que existem algumas situações na nossa vida que às vezes despertam a gente para coisas que a gente não tinha percebido. Então, nossa, tô começando a estudar isso pro meu filho e tá sendo interessante. Opa, será que isso pode ser um nicho para mim? Será que chegou a hora de talvez eu mudar de área? Ok, vou me especializar. Do mesmo jeito que quem está acabando de se formar vai ter que também se especializar para isso. Alguém que está saindo da UAN e está decidindo, vai ter que se especializar para isso. Acho que o carro-chefe sempre é a gente fazer com muita ética, assim, nosso serviço, né? Sabendo o que está fazendo e tudo mais. Eu sempre brinco que quando eu for, né, ter filho e tudo mais, eu vou procurar uma nutri. Porque a minha grande especialidade não é contentante, não é gestação, né? Eu tenho colegas, e aí eu até lembrei da Gisele Vilela, que é daqui da região, que está lá no grupo e tudo mais, porque você estava falando da questão de desenvolver as habilidades que a gente quer, né? Eu sempre falo pra Gi, se eu ainda estiver pela região, você talvez seja minha nutri. Mas vamos ver que ainda tem tempo para isso. Só que o que eu quero falar da Gi eu lembro de uma vez, gente, porque o pessoal acha que eu fui sempre muito comunicativa desde criança. Que nada. Eu era uma criança que não era muito de conversar com o povo, não, e até grandinha não era também. Eu lembro que uma vez eu fui num curso da Patrícia Junqueira com a Gisele, e aí eu olhava aquela mulher na hora do coffee break, e ela falava com todo mundo. Ela ia num canto, falava com um, falava com outro, falava com... E eu assim, quietinha. Eram os primeiros, né, eventos que eu tava participando e tudo mais. E aí gente, é impossível que ela conhece todo mundo, é impossível. Aí depois daquilo ficou na minha cabeça, eu falei, como é que você consegue falar com todo mundo? Você conhecia todo mundo? Ela falou, não, mas né, eu queria me comunicar. E eu falei, eu quero ser assim. E eu lembro que daquele dia em diante, eu até contei isso pra ela uma vez aqui numa live. Daquele dia em diante, eu comecei a exercitar esse poder de comunicação. Não era natural, né? Porque tem gente que você sentou na frente, a pessoa já tá falando com você. É tipo minha mãe, tá na fila do banco, tá falando. Na fila do banco. Fila do mercado, né? Do banco. Tu já fala. Exatamente. E eu era aquela que assim, tava com a minha mãe começava a falar e eu, gente, ela tá puxando assunto de novo. E tipo, ficava quietinho o tempo inteiro. Mas aí eu decidi que para eu conseguir conhecer mais pessoas, né? E para eu poder me comunicar melhor, até aprender a me comunicar melhor com as pessoas, eu ia ter que falar, não tem outro jeito. Não tinha o que fazer. É só desenvolvendo habilidade. Exato, então eu acredito muito nisso, que existem pessoas que elas vêm com essa habilidade às vezes, mas ali, ela passou mais vezes na fila, de determinada habilidade antes de vir para a Terra, isso já vem naturalmente com ela. Mas se não veio, dá para desenvolver, seja o que for, né? Ai, não consigo fazer, meu atendimento dura 3 horas. Opa, você consegue desenvolver para ele durar 1h30, 3 horas não dá para, né, ninguém aguentar lá. Ah, não sei me comunicar com a criança, você pode aprender. Não sei como dar um feedback para os pais, você pode aprender. Não sei como dar uma palestra, você pode aprender. Aí é querer, né?
Eu sempre falo, se você quiser, você aprende. Não tem outro jeito. Total. Mas Carol... Pode falar. Que ela tá falando, eita, Carol, e eu falando pelos cotovelos, a gente nos conhecemos assim. Eu e a Carol, foi num curso, a gente se conheceu assim, num curso, eu sentei do lado dela, não sabia quem falava mais, a gente ficou assim. Será você ou ela? Raquel vem aqui no dia 18 falar sobre alergia alimentar, aliás. É uma maravilhosa, né? Meu Deus. Uhum. Então, assim, uma das coisas que eu falo que, assim, não tem jeito. A gente gosta de falar, a gente tem que falar, a gente tem que aprender, né? Como que a gente vai falar também. Eu, por falar muito, às vezes, acabo atropelando as pessoas, né? E às vezes também, uma das coisas que eu tenho treinado a minha habilidade, Carol, é de como eu vou falar para a pessoa. Porque eu sou muito pá, na cara, entendeu? E aí, nem todo mundo sabe receber, assim como eu também não sei receber de todo mundo, mas o meu instinto era mais forte. Então, eu venho treinando essa habilidade de respira e depois pensa e fala, sabe? Que eu acho que está sendo um bom exercício, assim, para mim também. Eu sempre falo, nunca é tarde para aprender, nem com 43 anos. Ó, eu tô exercitando isso, né? Nem todo mundo está pronto para receber aquilo que você quer falar. Né? Isso, gente, eu acho que é a grande mensagem da live. Pelo amor de Deus, não acha que você não tem o que aprender, tá bom? Não ache isso. Quanto mais você... Eu sou da turma que acha que quanto mais você sabe, menos você sabe, sabe? Porque você vai entendendo que tem um tanto de coisas ainda para desenvolver de autoconhecimento, na profissão, outras áreas. Ixi, tem um tanto de coisa para você aprender. Então, fique em movimento. Eu acho que a carreira do nutricionista cresce quando ele está em movimento, né? Quando ele não se sente confortável. Ah, agora aqui está bom. Porque pode até estar bom, tá legal, mas dá para ir um pouquinho além? Eu consigo sair disso daqui e dar um passinho a mais, né? E todo mundo consegue, desde que queira fazer. Acho que a grande mensagem foi essa. Carol, eu queria aproveitar assim mais esses minutinhos para, se você pudesse, dar uma elucidada para uma pessoa que, assim, poxa vida, eu tenho a intenção realmente de ficar na nutrição materna infantil, trabalhar com crianças, trabalhar com gestantes, enfim, e eu quero entender essa perspectiva do consultório agora. Como que foi para você criar o seu consultório? Como que foi essa sua jornada? Você já começou direto com a sua clínica? Não? Como foi isso? Não, Carol. Primeiro que aonde eu posso falar assim em poucas palavras, que o que eu sou hoje, Carol, nem nos meus maiores sonhos eu achei que eu seria. Do quão grande eu sou. Do quão grande eu falo, não de dinheiro, de nada disso, Carol. Daquilo que eu conquistei, assim, de autoconhecimento, de desenvolvimento, das minhas habilidades, de me escutar, né? De tudo isso. E de eu ter conseguido chegar onde eu cheguei. Porque eu sou de Porto Alegre, morei a vida inteira, Carol, no interior do interior, né? Com uma família totalmente opressora, meu pai, né? Então foi bem difícil para mim. E eu fui para a faculdade, quando eu fui fazer a nutrição, que eu decidi, eu tive os 2 filhos meus mais velhos no meio da faculdade. Então eu levava um comigo e o outro na barriga. E quando o outro na barriga saiu, eu botava um sentadinho, o outro no bebê conforto e ficava balançando com o pé. E depois eu fiz o mestrado e o doutorado, levava eles para a faculdade. O meu menor, eu ganhei ele 2 semanas depois, eu estava no doutorado. Então eu levei ele, mamava, fazia. Então por isso que eu tenho muito essa questão de me colocar também no lugar do outro. Porque eu batalhei muito para chegar até aqui, sabe? E quando eu falo assim do consultório, eu comecei, Carol, atendendo numa clínica onde eu deixava 60%, acho que era na época, 50%, não lembro. E era um valor, assim, muito irrisório, né, na época. Então, assim,
A gente não se forma achando que a gente vai sair ganhando sei lá quantos, mas eu sempre fiz o meu melhor. Sempre dei o meu melhor naquilo que eu me propus a fazer. Sempre fiz com muito amor e com muita verdade. Então, eu não tinha o meu lugar primeiro. Eu nunca tive... Todas as coisas que eu tenho hoje é do meu trabalho, Carol. Se eu tenho as Isso minhas... é tão bom, né? Eu nunca ganhei do meu pai, de ninguém, né? Então, eu tenho as minhas coisas do meu trabalho. Então, eu construía a minha clínica do meu trabalho, né? E eu sempre atendi no lugar dos outros. Eu tenho a clínica fazem alguns anos. Poucos anos, a minha, né? Vai fazer 3 anos, Carol. Ah, é recente. Então, antes eu trabalhava com os outros, mas eu trabalhava de uma forma muito amorosa. E assim eu fui construindo o meu lugar, o meu espaço, né? E eu hoje, né? Quando as pessoas falam de mim e sabem quem eu sou, eu não sei nem quem é, né, Carol? Então, assim, tipo, a minha vida e aquilo que eu escolhi para mim, eu fiz com tanto amor que eu atingi pessoas de todo lugar do Brasil, fora do Brasil, de tudo. E deu construir a minha carreira de uma forma sólida, sabe? Então, assim, foi com muito sacrifício, com filhos, sozinha, separada, tudo. Então, assim, por isso que eu falo que a gente nunca pode desistir das nossas coisas, né? E nós, principalmente quando a gente tem filhos, a gente não tem a opção de desistir. A gente tem que Total. continuar, né? Então, acho que é isso, assim. Então, você que tá aqui hoje, que tá me escutando, eu também não tinha nada. Eu também não era ninguém, né? E hoje eu sou alguém que você, talvez que esteja me escutando, me coloca nesse lugar, porque eu sou igual a todo mundo, né? Batalhou, né? Teve a sua história. Teve não, está tendo a sua história. Né? Eu tenho a minha história, né? Na nutrição de muitos anos que ela vem se construindo. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que todas as vezes que a gente puder segurar, né, alguém, que a gente puder dar apoio para alguém, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho as pós, né? Eu tenho alguns ciclos. E eu coordeno a pós de materno, que é a única pós que eu coordeno, óbvio, que eu trabalho. Eu nunca deixo um aluno sem uma resposta, Carol. Nunca. Se a pessoa botar lá no meu grupo, eu nunca deixo. Porque a dúvida de uma pode ser de muitas. Às vezes elas vêm perguntar para mim sozinha. Com medo de colocar no grupo. Mas como eu sou uma pessoa tão assim que eu falo, bota no grupo para todo mundo discutir. E aí as pessoas vão criando laços, Carol. Porque é isso que é importante. As pessoas criar laços, as pessoas não têm que se competir entre as outras. Existe lugar para todo mundo, sabe? Então, assim, ó, não pensa você que se formou, que está se formando, ou que está formada não sei quantos anos e tem medo, ou isso e aquilo. Tipo, tem lugar para todo mundo, gente. Só faça o seu trabalho direito, honestamente, com amor, sabe? Que a sua hora também ela vai chegar. Nunca esqueça que o céu é para todos, entendeu? E nós somos escolhidos por Deus para termos, né, algo de bom e prosperar na vida. Todos nós temos que prosperar. Todos nós. Nós fomos feitos para isso. A gente não foi feito para viver de migalha, de qualquer coisa. Não. A gente é um ser humano perfeito, com todas as condições para que a gente consiga ser próspero em todas as áreas da nossa vida. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade muito além do dinheiro. Porque ser próspero é além de qualquer coisa, né? É você saber exatamente para que você veio nesse mundo e que você também pode brilhar em tudo aquilo que você escolher para sua vida.
Sim, eu concordo totalmente. Sabe, eu acredito que existiu uma época que tinha esse negócio da concorrência, né? Eu não sei onde foi que isso se formou, mas se por algum motivo na sua cabeça você ainda acredita nisso, gente, não tem, sabe? A gente, na verdade, quer cada vez mais poder ter bons profissionais em torno da gente. Poder, assim, crescer como profissão. Eu acho que esse é o ponto. Quando uma profissional, eu falo aqui muito do Florescer para nutrição materna e infantil, né? É o slogan que a gente usa para as nutris que estão se abrindo para essa área. Então, eu acho que quando uma floresce e faz um trabalho bem feito, isso é bom para mim, é bom para Carol, é bom para todo mundo que trabalha na área, né? Meu Deus, a coisa Então, mais linda do mundo é eu ver minhas alunas saindo da graduação, que fizeram uma pós-graduação e que estão florescendo na vida, gente. Isso é emocionante, entende? Eu chego até me... Não aceite menos, né, Carol? Eu acho que esse é o ponto. Não aceita menos. Você não veio no mundo para ser qualquer coisa. Você veio no mundo para ser gente, entendeu? Nós somos feitos para ser muito, 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 muito. Entende? Então, assim, a gente não tem que aceitar qualquer coisa. E a gente tem capacidade de chegar aonde a gente quer. Porque eu posso dizer por mim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu sou esforçada. É diferente. E eu fez toda uma jornada. Próspera pelas minhas atitudes, pelo aquilo que eu estou preparada para viver. E eu não estou falando de dinheiro, né? Porque sucesso não tem a ver com dinheiro. Sucesso tem a ver o quanto que você faz a diferença na vida das pessoas. Isso é sucesso, né? Trabalhar. Eu acho que a mensagem, gente, faça um bom trabalho, né? Sempre. Vou tentar resumir assim tudo que eu consegui extrair aqui. Fazer um bom trabalho. Estudar sempre, com ação. Entender que tem uma jornada pela frente. Que não é assim, é isso que eu quero e do nada tá ali na sua frente. Você vai ter um tempo de construção, né? E que se você fizer com amor, com carinho e aceitar, né? Nunca deixar aquele negócio de será que eu mereço? Será que sim? Será que não? Não, você merece. Você merece. Faça o seu bom trabalho que isso vai chegar. Carol, eu amei esse bate-papo, Flor, amei, assim, conhecer um pouco mais aí da sua jornada, da sua história. Eu falo que sempre quando a gente, né, olha, às vezes, é o que você falou da moça lá do aeroporto, nossa, olha só, celebridade, a gente, né, fica com a cabeça de como é que ela chegou lá e vê que você percorreu caminhos que talvez muitos daqui vão percorrer nesses próximos anos e que é possível. É uma delícia. Eu acho que quando a gente conhece a jornada do outro e se inspira na nossa própria jornada. Então, obrigada por partilhar. Também, obrigada. Queria só deixar 2 recadinhos. Claro. Antes da gente acabar. Para quem quiser, né, fazer então uma pós-graduação em nutrição materna infantil, a gente está na 5ª turma do Instituto Ciclos. A gente tem muita gente maravilhosa na pós. Muita gente maravilhosa. Os professores maravilhosos. A gente também vai abrir essa semana um banco de currículos para profissionais que querem ministrar também nos ciclos, mandarem seus currículos, porque vão vir outros cursos e a gente vai também, então, começar a angariar essas pessoas que queiram estar junto com a gente, que com certeza vai ser um grande prazer. E a outra coisa, Carol, que eu quero aproveitar é dizer, isso eu não ganho quase nada, tá, gente? Eu faço que é pra gente levantar a nossa bandeira. Eu tenho 2 camisetinhas que é... é linda! O nome é Coleção Nutrindo com Amor. Então, essa frase que todo mundo vê por aí na internet, essa frase fui eu que criei, que é... Tá com você, né? É que você tá pra baixo. Aí. Criança precisa de carinho, afeto e comidinha de verdade. Então, tem essa camiseta. E tem essa outra, que é uma graça também. Leite materno não é fraco e ponto. O ponto é bem no peito mesmo, gente. Pra gente ter... Pra ficar claro. Pra ficar claro que a gente tá levantando essa
Então, se vocês tiverem interesse em fazermos juntos, né, levantarmos essa bandeira, você pode entrar lá no meu perfil e adquirir essa camiseta. Vou ficar muito feliz de ver muitas pessoas usando, porque eu fiz isso aqui pensando muito no carinho da gente acolher essas mães, né? Das mamães que escutam histórias tristes em relação a esse aleitamento materno e as crianças, né? Que estão ficando doentes no nosso mundo por tanto produto industrializado que as pessoas acabam, né? De oferecer para os seus filhos, mas eu sempre falo que a gente oferece tudo aquilo por amor, né? Sim, ninguém faz de maldade, não é isso. De maldade, não é isso, tá? Mas fiquem aqui, então, fica aqui meus convites para vocês. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar, se o Instagram permitir, porque sempre cada vez é uma história. Mas se ele permitir, eu deixo marcado aqui o @ da Carol também, para quem quiser seguir, fica gravado aqui no final do IGTV, tá? Que aí fica mais fácil de achar ela. Ó, minha voz tá acabando. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Uma ótima noite para todo mundo. Carol, gratidão, viu, meu amor? Eu que agradeço. Fica meu convite aí para você estar também nas lives das 19 horas. Raquel vem essa semana, a gente tem outras convidadas. Tá rolando aí o aquecimento para o workshop. Então, todos os dias às 19 horas live. Eu agradeço de você ter estado aqui. E também fica o convite para participar do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Ele acontece semana que vem, é gratuito para todo mundo que está por aí. O link está lá na bio para vocês se inscreverem. E é isso, Carolzita, adorei, viu, Flor? Beijo. Até mais, gente. Até, tchau, tchau.